Então muitos ficam apegados a uma comodidade, se sentindo confortáveis, e deixam de avançar, e deixam de alcançar novos níveis na sua vida. E é interessante, eu até pedi para vocês repetirem comigo, é o que Ezequiel fala aqui nessa visão, que ele vê um homem, a gente não sabe se era um anjo, se era o próprio Senhor Jesus, que ele levava Ezequiel até esses lugares do templo, para que ele pudesse observar as águas fluindo, e mostra para ele esse rio que está fluindo. E diz a palavra de Deus que esse varão, esse homem, tinha uma vara de medir, amém? E que ele mediu 1000 côvados, como eu disse, cerca de 500 metros. E então me fez passar, foi essa palavra que Ezequiel usou. Me fez passar, por quê? Porque esse varão sabia que talvez Ezequiel por si mesmo não entrasse nessas águas. E pela graça de Deus, eu quero ser esse varão na tua vida hoje, para te ajudar a entrar nas águas que Deus tem para a tua vida. Vou contar uma historinha engraçada para vocês aqui. Isso não é verdade, é só uma historinha. Mas conta-se a respeito de um homem que era milionário, tinha muito dinheiro, muita fortuna. E ele não tinha filhos, e ele queria ter um herdeiro. Então ele elaborou um plano para que ele pudesse estabelecer alguém como seu herdeiro. Então ele faz uma promoção, uma divulgação a respeito de um rio que estava cheio de crocodilos, de serpentes marinhas e de piranhas. Mas estava tomado por esses animais. E ele disse: o homem que atravessar esse rio, eu vou fazer herdeiro de toda a minha fortuna. Porque vai ser um homem muito corajoso. E se sobreviver, é alguém muito capaz. Então ele publicou isso. E fez uma grande reunião, levou um monte de gente até esse rio. E ali ele proclamou a sua ideia. E lá ele disse: olha, o homem que tiver coragem de entrar e atravessar este rio, eu vou fazer herdeiro de toda a minha fortuna. E aí ele estava proclamando isso e falando, e as pessoas ali alvoroçado, um monte de gente. Daqui a pouco se escuta o barulho da água. Alguém entrou na água, mergulhou naquele rio. E logo quando mergulhou no rio, os animais começaram a vir em sua direção, e ele começou a se debater e lutar contra os crocodilos, e sair das serpentes e fugir das piranhas, e pegava e machucava, e ele foi, nadou e lutou e perseverou e alcançou a outra margem. Saiu daquelas águas um pouco machucado, mas vivo. E aquele milionário ficou impressionado, e toda aquela multidão também. Que homem ousado, que coragem é essa? Então ele vai até o homem e diz: meu amigo, me pede hoje mesmo o que você quiser, que eu vou te dar, porque eu nunca vi alguém tão corajoso como você. Me diga o que você quer. E ele respondeu: o que eu quero é saber quem foi que me empurrou nesse rio. O rio de Deus não tem crocodilos, não tem serpentes, mas às vezes nos desafia. Estão me ouvindo? Nos desafia. Nós temos medo, nós nos sentimos inseguros, nós queremos estar no controle. Então você vai vendo aqui os níveis, as etapas. Por isso a Bíblia está dizendo que o homem levou Ezequiel a passar por essas águas. Quer dizer, não sei se ele empurrou, se ele conduziu, mas eu sei que ele esteve ali fazendo esse trabalho. E a Bíblia diz que quando ele mede e ele coloca ali os seus pés na primeira etapa, nesse primeiro nível, diz a palavra de Deus, que as águas davam pelos seus tornozelos. Amém? Águas que davam pelos tornozelos. Ele entrou nessas águas, e glória a Deus por isso, amém? Glória a Deus que ele foi conduzido a essas águas. Eu quero te dizer, o Espírito Santo já nos fez colocar os nossos pés nessas águas. Vou dizer de novo, o Espírito Santo já fez com que você e eu colocássemos os nossos pés nessas águas. Por quê? Porque esse nível de água representa a salvação, amém? E é um lugar onde nós encontramos alegria, refrigério, onde nós encontramos paz para
para o nosso coração, o dia que de fato nós reconhecemos Jesus como nosso Salvador, entregamos de fato o nosso coração para Ele, confiamos nele, como essas pessoas que vão descer as águas, foram isso que elas fizeram, declarando fé no Senhor Jesus, estão entrando nesse nível e estão com seus tornozelos nas águas da salvação, e isso já gera uma mudança, isso já gera uma transformação, porque essas águas são poderosas. Então essa é a primeira medida dos 1000 côvados, porém é uma água rasa, amém? É uma água rasa, e aqui no sentido figurado, representa a salvação, e aí é onde muitas pessoas estão, na salvação, mas ainda que os seus pés estão tocando essas águas, elas ainda têm o controle do seu caminhar. Assim como nós, quando estamos com os nossos pés, com as águas até os seus tornozelos, nós temos facilidade para caminhar aí, amém? A água não tem tanta força para nos conduzir, para nos guiar, porém nós ainda nos sentimos no controle, nós estamos com os pés nas águas, mas temos segurança, estamos no controle, podemos nos mover em qualquer direção que nós quisermos. É isso que tem acontecido com muitas pessoas, amém? Elas de fato receberam Jesus nas suas vidas, elas têm Jesus, mas a grande pergunta é: Jesus tem essas pessoas? Porque elas ainda querem decidir, porque elas ainda querem fazer as coisas do seu jeito, porque elas ainda querem caminhar da sua forma, da sua maneira, do seu jeito. Não estão dispostas a entregar o controle para o Espírito Santo. Muitas vezes resistem à palavra de Deus, não obedecem uma direção de Deus, não obedecem à palavra do Senhor, porque ainda estão no controle de suas vidas. Amém? Viemos ao culto, chegamos aqui na casa do Senhor e queremos molhar os nossos pés com a palavra, queremos molhar os nossos pés com louvor, com a adoração, com a oração. Tudo isso molha os nossos pés e nos faz nos sentir muito bem, mas quando saímos por aquela porta, estamos no controle. Fazemos as coisas do nosso jeito, caminhamos ainda da mesma forma, da mesma maneira. E o que o Espírito Santo de Deus está falando aqui conosco é que nós não podemos ficar aí, nós temos que entregar o controle ao Espírito Santo de Deus. Sabe, não é só ter Jesus, mas é Jesus nos ter, para que de fato Ele seja o Senhor das nossas vidas, porque só assim é que nós vamos avançar a águas mais profundas. Se nós quisermos ficar no controle, se nós quisermos fazer as coisas do nosso jeito, da nossa maneira, como nós aprendemos, e não nos sujeitarmos à obra de transformação do Espírito de Deus nas nossas vidas, a nossa experiência com Deus será sempre superficial, será sempre no raso. A nossa vida de oração será rasa, a nossa vida na palavra de Deus será rasa. Mas hoje o Espírito Santo está convocando pessoas para entrarem em águas mais profundas, que estão dispostas a entregar o controle a Ele, ao Senhor Jesus, e deixar que o Espírito Santo de Deus seja o verdadeiro líder da sua vida.